Acontece no próximo sábado, dia 25 de janeiro, o Dia D de Conscientização e Combate à Dengue. A campanha de conscientização de combate à dengue vai iniciar às 8 horas da manhã em frente à Prefeitura, além de orientação na Esquina Democrática. O objetivo é reforçar a orientação, tirar dúvidas, ressaltar a importância da prevenção. Acompanhe agora mais informações e continue cuidando da sua casa para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, adotando medidas preventivas diariamente. E hoje a gente começa a falar de um assunto extremamente importante, sobre um dia especial que acontece no próximo sábado, dia 25. O dia de combate à dengue. Até então a gente não tem falado muito desse assunto, mas as equipes de prevenção de saúde, elas continuam atuantes no nosso município. E a gente vai falar sobre isso hoje. Está conosco a Mayara Hartmann, que é chefe do setor de vigilância ambiental do município de Erechim, acompanhada do Paulo Henrique Boton, que é farmacêutico e também assessor da vigilância em saúde. E o nosso tema aqui hoje é a dengue, os cuidados que a gente sempre pede para que as pessoas tenham. Bem-vindos mais uma vez aqui para a gente falar desse assunto que todo ano a gente precisa voltar a falar nele, né, Paulo? Obrigado pela oportunidade de a gente falar com a população. A dengue, todo ano a gente vai voltar, né, aqui para falar e lembrar a população dos cuidados que deve ter. E esse ano, especialmente, né, a gente vem do pior ano do Brasil em termos de dengue. Não o pior ano de Erechim, mas o pior ano do Brasil e do estado. Então, a gente tem que reforçar os cuidados, né, para que a gente não tenha um quadro muito agravado aqui no nosso município em 2025. Pois é, Mayara, como é que estão os números aqui no município de Erechim? A gente está tendo casos onde a vigilância tem atuado, casos de dengue? Então, a vigilância ela atua em todo o município durante todo o ano, né? O nosso intuito é diminuir ao máximo possível a proliferação do mosquito para que no momento que a gente tiver um caso positivo, ele não se alastre, né? Diminuir o número de casos e também o intuito principal que a gente não tenha mortes. Então, no ano passado, a gente vem de um ano aí que a gente teve 853 casos positivos e 4 óbitos. Neste ano, nós temos algumas notificações em investigação, porém não temos nenhum caso positivo até o momento. No entanto, temos uma proliferação alta de mosquitos, né? Então, estamos trabalhando ao máximo e buscando, então, a ajuda da população para que se tenha uma redução aí nos depósitos com água parada e a proliferação de mosquitos para que no momento que tivermos um caso positivo, né, a gente diz o vírus circulante em Erechim, a gente não tem aí uma população de mosquitos muito grande para se contaminar e estar contaminando a população. Pois é, Paulo, no próximo sábado acontece uma ação bastante importante aqui no município de Erechim. Como é que ela vai transcorrer? Essa é uma ação multitarefas, a gente fala assim, né? Está envolvida a Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Força Voluntária, Secretaria de Obras, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governança. Então é uma soma de esforços que a gente faz no sábado pela manhã, né? Para levar ainda mais informação para a população e nós, a Vigilância Ambiental também, especificamente, a gente vai trabalhar na recuperação de imóveis fechados. Então, é aqueles imóveis que a equipe não consegue acessar durante a semana, porque, enfim, os proprietários estão trabalhando, estão fora, a gente tem um mapeamento desses imóveis e cada equipe dos territórios vai procurar acessar esses imóveis no sábado. Então, a gente até apela para a população, né, que receba, né, as equipes, que é um trabalho de prevenção. A gente, como a Mara falou, nós não temos casos confirmados de dengue ainda, mas esse é um trabalho que a gente se adianta, né? Quanto antes a gente conseguir, né, diminuir o número de focos, melhor. Eliminar os focos de proliferação do mosquito ainda é a melhor ferramenta que nós temos, né? A gente tem gradativamente são incorporadas novas tecnologias de monitoramento de infestação e até mesmo de combate ao mosquito,
mas ainda eliminar os focos hoje é o que tem de mais eficiente, né? Então, é isso que a gente vem fazendo ao longo de todo o ano, né? Esse trabalho é realizado, mas nesse período em que a gente tem condições ambientais, né, mais favoráveis à proliferação, com temperaturas, né, mais elevadas, a gente reforça esse trabalho e apela sempre para a população, né, porque o poder público nunca vai ter força suficiente para fazer sozinho o trabalho, né. A gente tem casos em que a nossa equipe vai na casa, faz o trabalho, identifica focos e algumas vezes, quando possível, até elimina, e retornando alguns dias depois, a gente vê a situação estar né, depreciada novamente. Então, o nosso apelo é para isso, né, que a gente consiga eliminar focos para diminuir a infestação e lá no fim, que o nosso objetivo é não ter óbitos, né? Então, ao fazer isso, a população tem que estar consciente que está protegendo a sua saúde, né, ao eliminar focos e evitar né, qualquer coisa que possa acumular água parada, está protegendo a sua saúde, a saúde da família e a saúde das pessoas que vivem no entorno, né, da sua residência. Pois é, ultimamente a gente tem passado por dias bastante quentes aqui na cidade de Erechim. E as plantas, elas precisam ser regadas com mais frequência. E algumas pessoas, até mesmo por ficar pouco tempo em casa, acabam deixando aquele pratinho. Ainda existem casas que precisam ser orientadas para que aquele pratinho com água seja eliminado? Sim, ainda existe bastante casas onde a gente encontra, inclusive, larvas nesses pratinhos, sim, né? E são depósitos que às vezes passam até despercebidos no nosso dia a dia, que é corrido, né? Aí a importância também do recebimento dos agentes de combate a endemias, que têm um olhar treinado para ver esses depósitos. E também há bastante, como você falou, as plantas têm que ser mais regadas, então as pessoas têm o hábito de coletar água da chuva para poder estar regando essas plantas. Então é bastante importante que esses depósitos, caixas d'água, tonéis, né, esses recipientes utilizados para acumular essa água da chuva, eles sejam bem fechados, bem vedados, e também que se faça a utilização da pastilha de cloro nesses recipientes. Porque às vezes a pessoa diz, mas essa água eu coletei há poucos dias. Nesse período de calor, né, nós temos a proliferação do ovo, larva, pupa, mosquito, todas as fases em aproximadamente 7 dias, né? Então, a fêmea pode já ter colocado os ovos nas paredes desses recipientes e no momento em que eles entrarem em contato com a água, eles vão eclodir e vai se ter a larva e o mosquito. Então, é de extrema importância que se lave também esses recipientes com uma certa frequência, né? Lavar, que a gente diz, é fisicamente remover com esponja, sabão, né? Inclusive, os bebedouros dos pets, é importante uma vez por semana, né? Se tirar os 10 minutinhos aí, vistoriar todo o pátio, lavar bem os recipientes que serão utilizados para a água dos pets e sempre estar cuidando para não deixar nada com água acumulada. Pois é, outro problema muito sério, Paulo, são os terrenos baldios. Em Erechim a gente percebe que tem uma quantidade bastante grande de terrenos e que às vezes tem aquele tapume na frente, o agente ele não pode entrar naquele terreno e ali tem focos. Os terrenos, as obras paradas são um desafio que nós temos, né, de gestão na vigilância. A gente tem acessado, inclusive, a gente tem obras no município, algumas que estão com questões judiciais e tiveram que ser fechadas, né? E a gente procura os responsáveis por essas obras e tenta, à medida do possível, entrar. Nós estamos em processo de aquisição também de ferramentas que nos permitam avaliar esses imóveis por via aérea. Estou falando a gente está em processo de aquisição de um drone que nos permita, né, que a gente possa fazer, acessar, né, mesmo que não presencialmente, esses imóveis. É importante dizer que os terrenos baldios, a gente recebe algumas denúncias, às vezes, de terrenos com vegetação alta, né? A vegetação alta não é um problema atrelado à dengue, tá?
é evidente que se tiver uma vegetação alta e um recipiente que possa acumular água, sim, né? É importante que a população saiba que o fato de ter recipientes que possam acumular água, que sejam focos de proliferação de mosquito, mesmo que em uma inspeção não haja larvas, não haja mosquitos, mas só a presença do foco é uma infração ambiental. E, como tal, ela é passível de um processo administrativo sanitário que pode incorrer, entre outras penalizações, até em multa, né? É evidente que esse multar não é a vocação da Secretaria de Saúde, né? A gente não sai com fome de multar as pessoas, não é o nosso objetivo, mas é, muitas vezes, a ferramenta que nós temos em casos em que a gente faz uma orientação, faz um retorno e são questões recorrentes, né, de infração, essa pessoa acaba respondendo a um processo. A gente tem uma equipe muito bem treinada, né, e um protocolo de visita e retorno que muitas vezes, eu diria até que na imensa maioria das vezes, a gente consegue resolver, mas sim, né, existem alguns locais que são desafios para nós e essas obras fechadas são os principais, eu diria. Verdade. E as estratégias para que se elimine, diminua os focos de mosquito são equipes na rua. E também essa orientação que ela vai acontecer no próximo sábado, no dia D. Isso. As nossas equipes, elas estão na rua diariamente, porém a gente costuma dizer que são 40, em torno de 40 agentes de combate a endemias para 105 mil habitantes, né? Então, o poder público faz a sua parte, porém a gente precisa da ajuda da população também. Além dessas inspeções que a gente faz diariamente, a gente faz programas também como recolhimento de pneus para destinação correta, também foram feitos vários já mutirões de recolhimento de lixo em pontos específicos da cidade, né, onde infelizmente a população descarta de forma inadequada alguns materiais que acabam se tornando também depósitos. E agora, no dia 25, então, o intuito é buscar a conscientização e a ajuda da população para esse período difícil que vem agora em diante, né? Porque, como nós falamos, ainda não temos casos, mas como basta ter um caso na cidade para a gente poder ter o alastramento da doença, e agora a gente está num período onde as pessoas saem de férias, podem estar pegando em outros locais e estar trazendo para a nossa cidade. Verdade. Ou pessoas que estão com a doença podem estar vindo de visita para a nossa cidade e podem estar trazendo a doença para nós, né? Então, o dia 25 ele é um dia voltado para conscientização e busca da ajuda da população. Além, então, das inspeções e das orientações que serão feitas nas casas das pessoas, nós também vamos ter uma concentração na esquina democrática, do período aí das 8 ao meio-dia, né, em torno desse horário, onde a gente vai estar passando informações, tirando dúvidas da população, né, na busca da conscientização e da ajuda da comunidade erechinense para a gente ter o mínimo possível de focos com água parada e o mínimo de casos, e o mais importante, que não tenhamos mortes no município esse ano. Verdade. Paulo, um dos lugares que eu acho que é um pouquinho mais difícil também de se acessar são os prédios no centro de Erechim. Como é que tem sido a abertura para que esses agentes entrem e façam essa vistoria e também a conscientização dos moradores? Não, os prédios, o centro de Erechim ele é trabalhado assim como as outras áreas, certo, né? E eles, eu diria, Sandra, que o acolhimento dos agentes, ele é 99% dos casos, os agentes são bem acolhidos, né? Então, o não recebimento de agentes não é o nosso principal problema, eu diria, né? Mas o que ocorre é que, como a gente tem um número de agentes dentro de um limite, né? Sim. A gente sabe, a gente precisa que, uma vez que os agentes acessem os imóveis e deem as orientações, é que a população receba essa orientação e siga fazendo a sua parte, né? O poder público nunca vai ser suficiente, né, para encarar sozinho esse problema. O centro da cidade é
devido à densidade populacional e de imóveis, é um dos locais em que a gente tem mais casos, né? Mas a gente não viu nos últimos anos, assim, uma concentração específica de casos no centro, sabe? Como nós vimos, por exemplo, em 2021, nós tivemos uma concentração bem característica em bairros como São Cristóvão, depois se alastrou para o aeroporto e a região do bairro Progresso. No último ano, nós tivemos um número significativo de casos na região do bairro Presidente Vargas, na rua, em torno da Rua Belo Cardoso, ali, em que a gente vê que é um foco concentrado. O centro, por ser um bairro amplo, né, a gente tem um número elevado de focos, mas não necessariamente concentrados em uma determinada rua, em uma determinada quadra, né? E ele vem sendo trabalhado como os demais. Certo. Aquela estratégia que há alguns anos a gente viu aqui acontecer no centro, que era o fumacê, em que casos vocês utilizam essa técnica aqui no município? Então, sempre que a gente tem um caso suspeito de dengue, a gente já toma atitudes para que não se tenha o alastramento. Certo. Quando se tem um caso suspeito, essa pessoa, a partir do primeiro dia de sintomas, ela pode estar passando a doença por um prazo de 10 dias. Neste período, então, a gente realiza num raio de em torno de 150 metros ao entorno da casa dessa pessoa, realiza-se a remoção física dos depósitos e no período posterior a aplicação do inseticida. No caso do fumacê, para ser feito em toda a cidade, é somente quando a gente tem uma epidemia muito grande, né? Se a gente consegue controlar com um número baixo de casos, somente com a aplicação do inseticida pontual, não há necessidade do fumacê. Porque a gente tem que ter consciência também de que o fumacê é um inseticida, é veneno, né? Então ele tem que ser passado de forma controlada também. Por isso que a melhor forma é não termos o depósito para não chegar a ter o mosquito adulto, né? Porque o fumacê ele vai matar só o mosquito adulto. Então, é somente em casos extremos que é utilizado o fumacê de forma macro, né? Certo. Se não é feito pontual na casa da pessoa suspeita e num raio de 150 metros. E lembrando também, né, Paulo, que o repelente ainda é o melhor protetor que a gente pode ter todos os dias junto em caso de dengue, para evitar a dengue. O repelente é uma grande ferramenta, tanto para a população em geral, mas principalmente para os pacientes que estão ou com casos confirmados ou mesmo suspeitos. Por quê? O mosquito em si, ele não nasce infectado, né, e disseminando, transmitindo dengue. Ele precisa picar uma pessoa, né, e aí, em torno de 7 a 10 dias depois que ele passa a ser, né, transmissor. Então, é muito importante que quem esteja com dengue, né, se proteja, porque ao não ser picado novamente, evita que novos mosquitos passem a ser transmissores, né, da doença. E ainda falando sobre o fumacê, Sandra, a gente recebe muito pedido da população. Agora começa, a gente sabe que o período sazonal existe um apelo, né? A dengue vira assunto na mídia. Verdade. E aí a gente recebe inúmeras solicitações da população para que se faça fumacê, né, na casa ou nos lugares públicos. A aplicação de veneno é a última alternativa que nós temos. Tanto pela questão ambiental, como foi citado pela Mayara, porque ele é um veneno sendo depositado no ambiente, quanto pela eficiência dessa ferramenta, né? É muito mais, a gente sabe que ainda eliminar os focos, eu repito, é a melhor alternativa, é não deixar o mosquito nascer, é a melhor alternativa que nós temos, que uma vez que a aplicação de veneno, como a Mayara disse, ele mata o mosquito adulto e mesmo assim ele não mata todos os mosquitos.
tá? Ele vai pegar aquele mosquito que naquele momento da aplicação esteja em deslocamento naquele local, ele não vai necessariamente acessar o mosquito que está abrigado em determinados locais. Então essa não é a nossa bala de prata. Dizer assim, se fosse a bala de prata, nós, o Rio Grande do Sul, o Brasil, não teria dengue. Sabe? Porque seria muito simples passar veneno em todos os lugares, mata os mosquitos. Não é. A gente entende o apelo da população, né, que chega na hora, tá vendo o noticiário e tal, e quer uma solução, mas a solução passa por cada um de nós. Não é o veneno, o veneno ou aquele veneno que vai solucionar. O protocolo da dengue, ele preconiza que, uma vez tendo um suspeito, mesmo que não esteja confirmado ainda o caso, com a suspeita de um caso, se faça esse trabalho no perímetro que foi citado pela Maiara e também se faça o tratamento químico, que a gente chama tecnicamente de bloqueio de transmissão viral química, né, que é a aplicação do veneno. Isso é localizado, porque os mosquitos, eles podem desenvolver resistência a esses produtos, então ele não pode ser usado de forma ordinária, assim. Então, o que a gente fala é assim, ok, existe essa ferramenta, mas ela não vai solucionar. Ainda o que nós temos de melhor é o nosso braço. Né? Nosso braço de tirar 10 minutos. Existe um número mágico que a gente sempre repete. Uma semana tem 10 mil minutos. Se a gente tirar 10 minutos desses 10 mil, é mais eficiente do que aplicar veneno no fundo da casa, nos lugares públicos e etc. Tá? Então esse é o nosso apelo. Então aí fica o convite, né, Maiara? Para o final de semana as pessoas passarem pela Esquina Democrática, buscarem orientação, buscarem com vocês também orientação, com os agentes, para que a gente tenha o mínimo possível de casos em Erechim. Isso aí, então, dia 25, quem precisar de informações, recebam os agentes em suas casas, eles vão também estar orientando, dando dicas de cuidados, né? E também estaremos aí na Esquina Democrática para tirar todas as dúvidas e orientar a população. Eu agradeço a presença de vocês e durante a semana a gente vai continuar falando e lembrando você deste grande evento, essa mobilização que vai acontecer no dia 25 de janeiro. Obrigada, Paulo, mais uma vez aqui contribuindo com a gente e a Maiara também. Muito obrigada.